Enquanto eu estudava sobre corte e modelagem de alfaiataria tradicional pelo mundo afora, e isso é bem natural, tá pessoal? Os grandes experientes da área, com décadas, eles reúnem gente de todo o mundo. E eu acabei me deparando com esse comentário em um dos vídeos. Minha única crítica é que é difícil para um iniciante dizer exatamente onde você tá cortando nos cantos. Eu especificaria isso mesmo que pareça óbvio para você. E só para contextualizar, era uma videoaula muito braba sobre construção de um terno clássico muito bem trabalhado, cheio de detalhes, e o alfaiate em específico não detalhava todos os processos dele ali na construção. Claro que esse comentário me chamou a atenção porque vocês também fazem comentários nesse sentido. Eu venho aqui, analiso os personagens, falo dos tecidos e os processos, mas eu nunca chego a me aprofundar muito, porque se eu me empolgar, aí que vocês não vão entender nada, né? E é claro que eu iria trazer para vocês um guia definitivo dos tecidos, não só para te informar ou te entreter, mas também para quebrar algumas desinformações, cuidar da sua saúde e salvar o seu bolso. Então vem comigo que hoje eu tô radiante. Bonjour, eu sou o Júnior, o costureiro nerd. Eu faço, ajusto e reparo roupas. E você tá no Guia do Costureiro, tá? Toda quinta-feira eu vou trazer vídeos tirando dúvidas de costura para passar o máximo de informações para quem quiser aprender mais, gasta menos, se vestir bem, para vocês ficarem saudáveis e bonitos. E antes de chegar nessa parte da saúde, das informações e de polêmicas, muita atenção porque eu estou de aparência nova. Eu fui presenteado pela espetacular Cacaju e eu tô em choque com isso até agora, mano. Eu fiz um vídeo analisando o traje dela, que tá muito rico em informações, tá? Caso você não tenha visto aí, o Costureiro Analisa, passa lá pra ver depois. E eu fui simplesmente presenteado por ela. E cara, que sensacional. Eu aprendi muita coisa com ela também, eu tô muito empolgado. E eu decidi que eu não vou me segurar tanto. Então hoje a gente vai fortalecer as nossas bases. Eu estudei muito, gente, então por favor, o seu apoio nesse vídeo é essencial. Um like, um comentário, se você puder compartilhar com alguém também, vai ser fantástico. E eu quero que vocês prestem muita atenção pra não se perder, tá? Porque mesmo se eu puxar muito pro lado nerd pra ficar mais divertido, mesmo se eu explicar detalhadamente, é muito conteúdo, tá? E vocês vão perceber com o tempo. Porque quando a gente fala de tecido, pessoal, é importante entender que existem inúmeros para muitíssimas funcionalidades e a todo momento aumenta, mas basicamente eles surgem de três formas: os naturais, os artificiais e os sintéticos. Lá nos naturais a gente tem a forma vegetal, animal e, pasmem, mineral também. Mas vamos por partes. Na vegetal, a gente tem aquelas que a gente consegue coletar da natureza, né? Como o algodão, o linho, o cânhamo, juta, bambu e vai seguindo infinitamente. Já nos animais, a gente tem aquilo que dá para extrair, né, da vida animal, como a lã, a seda, alpaca, cashmere, mohair, couro e por aí vai seguindo infinitamente. E aqui a novidade no mineral, ele é bem raro, mas existe a fibra de amianto. E essa eu descobri recentemente, tá? E olha só como que é vasto. Eu só falei alguns poucos tecidos aqui, animais, vegetais e esse mineral que é bem raro. E no geral, esses tecidos naturais, eles trazem aspectos bem específicos. Os vegetais, eles são ali mais respiráveis, leves, podem ser bem trabalhados tanto para o calor quanto por frio tranquilamente. Os de origem animal, eles são mais elegantes, resistentes e até dividem ali algumas características dos vegetais também. Óbvio, né? O couro ele não vai ser tão respirável assim, mas ele tem ali a durabilidade alta, maior resistência, e nesses pormenores ali a gente vai vendo o quão vasto isso se torna. Aqui eu só citei uma fibra mineral, né? Até porque é aquela usada para telha, né? O pessoal deve conhecer ela mais desse jeito. E é essa daí mesmo, tá? Ela existe, ela já foi usada numa composição de tecido, mas ela causa muito problema para a saúde, apesar de ter várias características absurdas também. Eu sei que isso pode gerar curiosidade em alguns, então hoje eu vou falar aqui. Mesmo que essa fibra não causasse nenhum problema para a saúde, ela só tivesse bastante qualidade, ela ainda assim é muito problemática para se trabalhar enquanto tecido, ok? Ela é bem difícil de manipular, de usar e tudo mais, então ela deixou de ser usada não só por conta das questões de saúde, mas também pelo
pelo fato de ser bem difícil de trabalhar. Vocês pegaram o porquê que eu não me aprofundo tanto? Agora, é fácil demais para se perder. Mas vamos nessa, devagar e sempre. Agora aqui nas artificiais, elas são basicamente celuloses naturais que foram transformadas quimicamente para alcançar algum objetivo específico. E vocês já viram isso porque eu vivo falando de Kevlar, o quanto que eu estudei a composição para fazer o vídeo do Dante. Aqui, para exemplificar, tem os tecidos de viscose, modal, acetato, liocel, que basicamente são tecidos que imitam os naturais e tentam melhorar, entre muitas aspas, sendo mais resistentes, respiráveis, só que das vantagens e desvantagens não dá para fugir. Então eles acabam sendo ruins para absorver líquidos, por exemplo. Se você tiver como tecido natural, vegetal, o algodão, por exemplo, e suar, vai ser absorvido. Agora, se tiver um liocel, por exemplo, uma viscose, você vai ficar suado lá, amigão. E é isso. Outra curiosidade louca é que o grande público que consome esses tecidos artificiais são comprados por essa naturalidade, né? Que ela vem ali do natural também. Então elas acabam comprando achando que estão investindo em algo natural e tudo mais. Entre muitas aspas, né? Enganados pela falta de informação. Então fica aí a curiosidade pra vocês, que muita gente acha que todos esses tecidos aqui são naturais, quando não, eles têm uma base natural e são alterados pra ficar melhor. E aí tem suas vantagens e desvantagens também. E os tecidos sintéticos, temos o famoso poliéster, o nylon, acrílico, elastano, poliamida e vai seguindo infinitamente também. E eles são basicamente o oposto dos naturais, tá? Eu não falei disso nos naturais, mas eles são caros. Então eles são mais baratos, mais práticos, mais resistentes, secam mais rápido, não amassa e é uma chuva de vantagem. E óbvio que não escapa de desvantagem nenhuma. E aqui a gente começa a entrar numa parte da desinformação e da polêmica, que muita gente escuta por aí. Se você usa poliéster, você tá vestindo plástico. E sim, isso é verdade mesmo. Os tecidos sintéticos, eles vêm do petróleo. Alguns diretamente, outros passam pelo processo da reciclagem da garrafa PET. E por isso os sintéticos têm essa má fama, né? Por serem mais agressivos à natureza. E claro que não é só a culpa do material ou da forma que ele é feito, mas o descarte irregular de roupas, essa falta de informação de qualidade, que vem destruindo o mundo mais que qualquer composição têxtil. O mesmo acontece com os tecidos de origem animal, né? Como se fossem extraídos de uma forma brutal, sendo que se você pesquisar a fundo, até por um lado mercadológico, esse material vem de outras áreas industriais. No caso, o couro bovino e suíno vem da indústria alimentícia, por exemplo. É um reaproveitamento ali sustentável que grande parte das pessoas ainda não sabiam, né? Então fica a informação para vocês. Ah, Júnior, mas o couro tem a versão sintética, ela não é mais saudável e melhor? Não, a versão sintética do couro, ela é uma cópia barata, sabe? Ela tira a originalidade do couro, de vir de fato de um animal, de ter todas essas suas propriedades nobres, para uma cópia sintética de fato. Então ela é inferior naturalmente, ela não dura décadas como o couro, ela não tem a mesma resistência, o mesmo brilho, o mesmo luxo em si também. Então, se você parar para colocar na balança, na ponta do lápis ali, da caneta, a parada toda, você vai ver que o sintético, ele estraga o mundo da mesma forma, não tem essa de tecido bom ou tecido mal, todos causam problemas. A gente só escolhe qual causa mais e qual causa menos, né? O que dói no bolso ali. E uma coisa muito importante para deixar registrado aqui é a construção dos tecidos, né? Elas têm 3 categorias também: o tecido plano, a malha e o não tecido. O tecido plano é quando o fio ele é tecido em um padrão muito específico que não permite elasticidade, né? Como é o caso do brim, do jeans, tricoline, sarja e por aí vai. É aquele tecido que ele é plano, tá ligado? Tipo, ele não mexe muito. Se esticar muito, se puxar muito, ele rasga. Já a malha são os fios tecidos em um outro formato mais trabalhado que traz essa elasticidade. E aí a gente tem a meia malha, malha canelada, moletom, ribana, suplex e por aí vai. E olha só para vocês entenderem a complexidade da parada. O algodão, ele pode ser trabalhado tanto no tecido plano como no tecido de malha. Ele pode ser ali rígido ou ele pode ser elástico. E também os tecidos, eles têm nomes comerciais como jeans. Jeans é um nome comercial, tá, pessoal? O tecido que faz o jeans, se eu não me engano, é o denim, ok? Então, muitas pessoas se confundem com isso, porque vê o algodão em tecido plano, vê o algodão em tecido malha e pensa, pô, o algodão, ele é elástico ou não? E aí vai da construção do tecido.
E o mais louco é, os tecidos não tecidos são popularmente chamados de TNT. Olha só, o feltro também que eu falei no vídeo passado, as entretelas, que eu até mostrei nos stories ontem. E aqui eu não vou me aprofundar muito, pra ser sincero com vocês, porque essa área eu realmente não utilizo, então eu não tenho como me aprofundar tanto, né? Como vocês viram aí, eu tenho pouquíssima coisa pra estudar também, né? E agora que a gente já falou das origens, fortalecemos as bases, e você já deixou seu like, já compartilhou o vídeo, deixou seu comentário aí se você entendeu ou não, vamos falar dos conceitos que eu sempre puxo nas análises, né? A gramatura, que é basicamente o peso do tecido, o algodão é um bom exemplo para isso, a meia malha é a gramatura baixa e o moletom é a gramatura alta, sacou? A sua camisa pesa menos que seu casaco. O caimento é a vestimenta do tecido em ti. Uma camisa de algodão é show, agora uma de couro ou uma de jeans é ruim demais. Uma calça jeans é show, uma de tricoline vai ser ruim demais, e por aí vai. Fora isso, a gente também tem os acabamentos e o uso para cada objetivo. Tem ali tecido mais acetinado, mais transparente, mais pesado e mais leve também. Mas claro que existem centenas de tecidos catalogados, diversas combinações, diversas misturas e tecnologias. Tem tecido inteligente, impermeável, antibacteriano, com proteção UV. E agora que você tá sabendo tudo isso, você não pode mais ficar gastando em lojinha de R$20, né? Porque mesmo sem entender profundamente, você já deve ter entendido que o barato sai caro. E qual seria o melhor tecido? Bom, para isso depende do uso. A exemplo, se você vê o primeiro Costureiro Analisa, que foi do Homem-Aranha, chutando baixo, o Aranha deve ter o quê? Uns 40 trajes diferentes? E pode ter certeza que cada um é diferente do outro, porque eles atendem objetivos específicos e vão ter desvantagens específicas. O pijama da Kakaiju, os trajes dos personagens da Nerdola Comics, o Aranha. Cada composição que eu montei foi de acordo com a análise exclusiva para cada um. O Aranha precisa ser mais flexível, resistente, respirável. E aí, como é que faz? Misto. Você mistura o natural com o sintético e o artificial, levando em conta também a parte fictícia, que o personagem tem acesso à tecnologia Stark para fazer aqueles trajes mais inquebráveis da Marvel. Você aí mesmo deve estar usando tecido misto, uma porcentagem de algodão, uma outra porcentagem de poliéster, e por aí vai nas mais vastas composições possíveis. O que quebra bastante é ir na superficialidade, né? Se não entender sobre a sua região que você vive, sobre os efeitos que a sua própria roupa causa. Tá frio, o povo usa tecido natural e fica com frio. Tá calor, o povo usa sintético e começa a passar mal. O que se cobre influencia diretamente na sua saúde, tá? Seja muito ou seja pouco. Então fica muito atento com isso. E por mais que eu esteja super empolgado aqui falando sobre esse assunto, eu vou ter que encerrar por aqui pro meu celular não virar uma torradeira. E também pra eu conseguir soltar esse vídeo hoje mesmo, que eu tô gravando na quinta-feira de madrugada, tá, rapaziada? Então se você gosta do meu conteúdo e quer me apoiar, na descrição tem meu Live Pix. E a sua contribuição me ajuda a manter e futuramente melhorar isso aqui, para eu estudar mais e poder trazer mais conteúdo para vocês. E eu suspeito que esse vídeo vai ter uma edição mais simples, justamente por limitações. Então, muitíssimo obrigado pela sua atenção. Deixa nos comentários se tiver alguma dúvida, algum ponto que você queira aprofundar, algo que eu deixei de fora, uma parte 2, comenta aqui comigo. Vejo você em breve e até o próximo ponto.